Uma vez, o homem mais poderoso do mundo, conhecedor dos princípios históricos, Marcos Aurelius, buscou viver com virtuosidade. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele resistiu aos prazeres acessíveis a ele, como ficar bêbado de vinho ou assistir jogos sádicos no Coliseu. Marcos Aurelius estava determinado a cumprir o propósito que a fortuna lhe oferecia, que era servir à humanidade. Para fazer isso, ele precisava se desapegar de coisas que não mereciam valor. Uma ideia essencial do estoicismo é a distinção entre coisas que controlamos e coisas que não controlamos, conceito que o Manual de Epicteto explica de forma clara. A maioria, se não todas as coisas, além de nossas próprias ações, estão além do nosso controle. Isso significa que devemos renunciar ao controle sobre o mundo, mas não necessariamente renunciar ao mundo. Os estoicos acreditavam que devemos ser realistas sobre nossa influência limitada nessas coisas e que criamos um fardo desnecessário ao nos importarmos com elas. Quando a vida nos machuca, muitas vezes é porque nos importamos com coisas que estão além do nosso controle, permitindo que elas nos controlem como marionetes. Então, culpamos os manipuladores por controlarem nossos cordões, quando, na verdade, somos nós que permitimos isso. Para mudar essa dinâmica, precisamos parar de nos importar com coisas que não estão sob nosso controle. Ao fazer isso, elas perdem poder sobre nós e encontramos tranquilidade. Para Marcos Aurelius, não se perturbar com coisas fora de seu controle permitia que ele enfrentasse as diversas responsabilidades e desafios como imperador, concentrando-se na missão que acreditava ter recebido dos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade, a habilidade de não ser afetado por forças externas e permitia aos outros focar em metas que realmente importam ou viver uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida nos machuca, devemos nos perguntar em quais coisas devemos parar de nos importar e como fazemos isso. Este vídeo explora e interpreta livremente a filosofia de Marcos Aurelius sobre como nos desprender de coisas que não merecem nossa valia. Em suas meditações, Marcos Aurelius frequentemente diferencia passado, presente e futuro, trazendo valiosas reflexões sobre como nos importamos de forma excessiva ou inadequada com eles. Para começar, no tocante ao futuro, como Sêneca afirmou, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade de nossas vidas. Isso implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Nossa imaginação muitas vezes se descontrola, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas que provavelmente nunca irão acontecer. Antecipadamente, pensamos em maneiras de lidar com possíveis resultados enquanto trememos diante da incerteza do que será do futuro e como as coisas se desenrolarão em nossas vidas. Em alguns casos, o que acontece é conforme antecipamos, mas, em muitos outros, o destino nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não podemos prever, sejam eles melhores ou piores. Poderíamos ter passado anos nos preparando para uma merecida aposentadoria que não ocorreu antes de enfrentarmos um diagnóstico de câncer terminal, que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos nos faz preocupar excessivamente com o que pode acontecer de melhor, mas também com o pior. E se ocorrer a Terceira Guerra Mundial? E se eu perder todo o meu dinheiro? Sim, resultados adversos são possíveis, mas será que devemos nos preocupar antecipadamente como fazemos todos os dias? Enquanto esses eventos não estiverem acontecendo no presente, não podemos lidar com eles, pois existem apenas em nossos pensamentos. O futuro nos incomoda apenas porque pensamos nele, pois ele não existe fora de nossa mente. Mesmo se você estiver enfrentando uma doença terminal, o que te impede de viver o dia de hoje e aproveitar cada segundo de sua vida preciosa? Levante-se, erga sua cabeça, independentemente do que você esteja passando em sua vida, seja algo pequeno ou extremamente grande. Vista-se bem, calce seus melhores sapatos e viva momentos que serão lembrados mesmo após a morte. Marcos Aurelius escreveu que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas sim o do presente. Não é o futuro que nos machuca, mas sim como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente e, ironicamente, não é o futuro se desenrolando, pois quando o encontramos, ele já se tornou presente. Quando nos importamos demais com eventos futuros, a vida acaba nos machucando
pois sofremos em nossa imaginação, permitindo que esses eventos impactem nosso presente. Então, o que Marcos Aurelius disse sobre se preocupar demais com o futuro? Vamos considerar a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbar você. Enfrente-o, se necessário, com a mesma arma da razão que você tem hoje contra o presente. Ele apontou que se conseguia lidar com o presente, também poderia lidar com o futuro. Ele dizia a si mesmo para não imaginar todos os terríveis acontecimentos que poderiam ocorrer, sem lidar com a situação atual que ele estava vivendo. Quando ele se concentrava no presente, percebia que conseguia suportá-lo. Então, por que não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude se assemelha à ideia do amor fati, que é amar o destino, fortalecido pela confiança de que somos capazes de passar por isso. Quanto ao passado, Marcos Aurelius nos lembra de como a existência passa rapidamente e desaparece além de nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos operar. O que aconteceu já aconteceu, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada. Marcos Aurelius disse: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste momento fugaz. Todo o resto de nossa vida é passado e futuro. Curta é a vida do homem e estreito é o canto da terra em que ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que ocorre apenas no momento presente, muitas vezes estamos excessivamente ocupados com áreas que estão fora do presente e que não podemos acessar, como o futuro e o passado. Marcos Aurelius afirma que o passado não significa nada e é indiferente ao presente. Isso não significa que os eventos passados não influenciem o presente ou que não possamos aprender com eles. A questão é que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora de nosso alcance. Além disso, muitas vezes nossas memórias do passado estão confusas e as maneiras de verificar exatamente o que aconteceu são limitadas. Confiamos em lembranças baseadas em perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista. Então, o passado não está apenas fora de alcance, mas também é muito provavelmente impreciso em nossa memória. No entanto, continuamos nos importando com eventos passados, repetindo-os em nossas mentes e revivendo a dor que eles nos causaram. Alguns acreditam que ao refletir sobre o passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado passou. Tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que já se foi e nunca mais voltará. Dizer, eu queria ter feito isso de forma diferente, é desejar o impossível. Nada pode ser conquistado com esses pensamentos, pois evocam desejos que nunca poderemos realizar. Em vez de focar nos eventos passados em si, Marcos Aurelius se concentrava em sua reação a eles. Não podemos controlar os eventos passados e, muito provavelmente também, não poderíamos tê-los controlado quando ocorreram no presente. No entanto, podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como um infortúnio, algo que pode ter nos trazido uma infância difícil ou experiências de fim de amizades ou empreendimentos comerciais frustrantes. Mas não podemos mudar o passado. Podemos aprender com ele, mas não podemos trabalhar diretamente com ele. Em vez disso, podemos nos concentrar em nossa reação ao passado. Podemos escolher como nos posicionamos em relação a esses eventos e como permitimos que eles afetem nosso presente. O passado é apenas uma parte do que nos tornamos, e é importante lembrar que nosso foco deve estar no presente. Ao se desprender do peso do futuro e do passado e se concentrar no presente, podemos encontrar maior paz e serenidade em nossas vidas. Nós nos deparamos com uma luta constante contra o presente, sendo comparados a porcos chutando e gritando quando sacrificados. Infelizmente, não podemos evitar nem mesmo saber o que o futuro nos reserva. Guerras, desastres naturais e o envelhecimento são situações sobre as quais não temos controle. Além disso, não podemos obrigar o mundo a atender nossos desejos, e não podemos garantir que aqueles pelos quais nos sentimos atraídos também se sintam atraídos por nós. A igualdade de oportunidades é algo que nem todos os seres humanos possuem. Infelizmente, essas realidades simplesmente não estão ao nosso alcance. No entanto, ficamos com raiva quando não obtemos o que desejamos e tristes quando confrontados com aquilo que não gostamos. Assim, o momento presente se torna uma espécie de câmara de tortura onde sofremos à mercê do futuro. Por outro lado,
Podemos nos apegar tanto ao presente que temos medo de perdê-lo, permitindo que o futuro nos controle mais uma vez. No entanto, nem sempre percebemos o que realmente está sob nosso controle: nossas decisões, ações e opiniões. Marcos Aurélio, em suas Meditações, considerava a natureza como nossa meta. Ele acreditava que, ao fugirmos dela ou sentirmos tristeza e raiva em relação a ela, nos tornamos desertores. Em vez disso, devemos abraçar e aceitar os caminhos da natureza, focando em lidar com os desafios em vez de desperdiçar energia com insatisfação ou apegos às circunstâncias. Uma maneira de aceitar o presente, como ele escreveu, é concentrar-se no que temos ao invés do que nos falta. Devemos cuidadosamente considerar o que não possuímos como inexistente, valorizar as coisas que já temos e pensar em como as desejaríamos caso não as tivéssemos. No entanto, devemos ter cuidado para não nos satisfazer em excesso ao ponto de superestimá-las, pois isso poderia gerar frustração se as perdêssemos. Aceitar as circunstâncias pode ser um desafio, especialmente quando confrontamos dificuldades significativas e os obstáculos parecem intermináveis. Nessas horas, questionamos se teremos um momento de descanso. No entanto, Marcos Aurélio acreditava que adversidades e desafios não são apenas obstáculos, mas também oportunidades para praticar a virtude e aplicar a filosofia na arte de viver. Não se trata apenas de quão incríveis são nossas circunstâncias externas, pois elas são voláteis e inconstantes. O verdadeiro foco deve estar em como enfrentamos e lidamos com o que nos é apresentado. Portanto, devemos nos agarrar a essa ideia, dar o nosso melhor para viver o presente da melhor forma possível, independentemente das nossas circunstâncias físicas, emocionais ou financeiras. A mudança começa com algo ao nosso alcance. Não devemos olhar para os outros ou focar no futuro ou no passado. Devemos enxergar o que está diante de nós e simplesmente começar. Espero que você alcance os resultados positivos que almeja em sua vida. Lembre-se de que a motivação pode falhar em um determinado momento, mas a persistência e a constância são essenciais em todas as suas empreitadas. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like e siga-me para mais conteúdo como este. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos recentes. Agradecemos por apreciar esta bela reflexão e esperamos que ela tenha sido uma grande bênção em sua vida. Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo.